Olá, bom dia, boa quarta-feira. Acompanhe com a gente a partir de agora aqui na TV Assembleia a sessão ordinária de hoje. 3 vetos e 10 matérias que tramitam em urgência estão na pauta de votação. O primeiro item é o veto ao projeto que busca instituir um índice ambiental para ser usado no cálculo do ICMS repassado pelo Estado aos municípios. O governo considerou essa proposta inconstitucional por entender que interfere na organização administrativa do Executivo. Lembrando que os vetos precisam ser analisados pelo plenário para que a pauta possa ser destrancada e os demais itens possam ser, então, votados. Vamos acompanhar os trabalhos de hoje. Bom dia a todos. Havendo quórum para a abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da nossa sessão e convido o deputado delegado Danilo Baense que possa falar um versículo da Bíblia. Peço a todos que em posição de respeito. Bom dia, presidente, doutor Hércules. Hoje nós vamos para o Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém? Muito bem. Amém. Muito bem, eu quero, nesse momento, antes de começar a sessão, com muita tristeza, registrar e pedir um minuto de silêncio a meus pais pelo falecimento do meu amigo pessoal, Rômulo Penina, que, inclusive, no lançamento do livro dele, lá na Multivix, de Goiabeiras, eu tive presente, fui homenageado por ele, então, e foi um grande professor, odontólogo, foi professor da UF, foi reitor da UF por vários mandatos, então eu vou requerer um minuto de silêncio, antes, porém, eu cedo a palavra ao deputado Sérgio Majeski. Obrigado, doutor Hércules. Eu gostaria de me juntar ao senhor nesse pedido do minuto de silêncio pelo falecimento do ex-reitor da UFES, o Rômulo Penina, que é uma pessoa que deixa um grande legado e que tem todo o respeito, na verdade, da população do Estado do Espírito Santo pelo trabalho que realizou, pela grande pessoa que ele era. E, ao mesmo tempo, doutor Hércules, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio também pelo falecimento de uma querida amiga minha, lá de Santa Maria de Jetibá, Dalila Kister. A Dalila foi funcionária da prefeitura por muito tempo, trabalhou na escola que eu estudei, que comecei a minha carreira também, o Graça Aranha, minha querida escola lá de Santa Maria de Jetibá. E a Dalila é mãe de amigos meus, colegas de escola, do Valmir, da Valdirene, da Vanusa, do Valdeci, que são amigos de infância praticamente. Então, ela faleceu lá em Santa Maria. Registro aqui as minhas condolências aos meus amigos, os filhos dela e a todos os familiares e amigos, e que Deus conforte a todos e receba a minha querida amiga Dalila no céu. Muito bem, mais algum deputado que quer falar sobre... Pela ordem, senhor presidente. Deputado Adilson Espíndola? Isso. Pois não. Eu também quero fazer das palavras do colega Majeski as minhas condolências aos familiares da Dalila Kister, que foi uma funcionária da Câmara Municipal, nora, é a avó da minha nora, e que o nosso bondoso Deus possa consolar os familiares nesse momento de extrema tristeza. A Dalila era uma pessoa muito querida aqui no município de Santa Maria de Jetibá. Muito bem, mais algum? Eu queria me juntar... Deputado Madureira. Eu queria me juntar ao presidente aí no passamento do Rômulo Penina, uma pessoa que sofre pela sociedade do Estado, e também que ele é uma pessoa muito amiga aqui da minha família. Estou junto com você. O áudio do Madureira está falhando. Mais algum deputado? Senhor presidente. Pois não, deputado Torino Marques. Pois não.
Só queria desejar uma excelente quarta-feira a todos que estão hoje na sessão virtual e também os que estão na sessão presencial. Estou aqui no meu gabinete fazendo despachando alguns documentos aqui e daqui a pouco vou descer para a sessão. Bom dia a todos aí. Bom dia, mais algum deputado? Então nós vamos proceder ao minuto de silêncio. Antes eu quero fazer até um apelo aos meus pares, de que se a gente pudesse correr com a sessão, eu tenho a impressão que o veto vai ser mantido, a sessão deverá cair, mas eu até peço que os colegas fossem econômicos com relação aos discursos, para que nós possamos ir ao sepultamento do nosso querido Rômulo Penina. Um minuto de silêncio, então eu peço ao Alan que marque no cronômetro um minuto de silêncio. Todos em posição de respeito, por gentileza. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu quero lembrar também que nós estamos com 18 deputados presentes, 15 virtuais e 3 deputados presentes aqui, o deputado Capitão Assunção, o deputado professor Sérgio Majeski. Primeira fase, expediente para simples despacho, do item 1 ao item 5, trata de justificativa de ausência de deputados e deputadas. O despacho para esse item é justificada a ausência à secretaria. O item 6, ou meia dúzia, projeto de lei complementar 42/2022, do deputado Bruno Lamas, que dispõe acerca dos reflexos do coronavírus, SARS-CoV-2, Covid-19, na concessão de direitos e benefícios dos servidores públicos capixaba, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Cidadania e Finanças. Item 7, projeto de lei 446/2022, do deputado Dari Pagung, que acrescenta o item ao anexo único da Lei 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos de Apoio ao Esporte do município de São Gabriel da Palha, a sua paz, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Eu peço agora, nesse momento, nós vamos passar para a segunda fase do expediente sujeito à deliberação. Nos itens 8 a 14, trata-se de indicações dos senhores deputados e deputadas em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão ou se manifestem. O contrário, poderão se manifestar. Ninguém se manifestou, aprovado. Item número 8 já foi lido, vamos passar agora para o item 15. Item 15 não tem, vamos passar para a ordem do dia. Eu peço, nesse momento, eu coloco a apreciação no plenário em inversão da pauta. Na verdade, hoje não tem necessidade de fazer a inversão. Desculpa a falta de traquejo aqui na presidência. Não estou muito habituado a assumir a presidência,
Mas agora, por força do regimento interno, eu vou assumir quando não tiver ninguém da mesa, se Ferraço não estiver aqui também, que é o mais idoso daqui é o Ferraço, o segundo sou eu. E pedi ao Casagrande para me dar a lista dos deputados com as suas idades, para que ninguém possa reclamar que foi chamado, que não foi chamado e sendo o mais idoso presente. Principalmente mulheres, deputados mais idosos. Obrigado. Do idoso aqui, eu quero que o deputado não interrompa a minha fala. Segundo o regimento interno, quando o presidente está falando, nenhum deputado pode interromper. Mas aí eu vou ceder a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra o deputado Ferraço, o mais idoso da casa. Não, deputado, é para dizer que eu estou presente. E quando Vossa Excelência nos chama de idoso, é um prazer muito grande, porque, inclusive, eu sou muito grato a Vossa Excelência que fez o parto da minha mãe. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, titio Ferraço. Muito obrigado. Bom, agora eu tenho a lista aqui na mão aqui. Obrigado, Casagrande. Casagrande aqui da Assembleia, tá? É o nosso casão que está há 36 anos aqui. O mais idoso, o Teodorico Ferraço, em 1937. Depois vem eu, 39. Marco Madureira, 43, José Esmeraldo, 1946, Luiz Durão, 47, Emílio Mabelli, 53, Janete de Sá, 56, e Irine Lopes, 56 também, só que a Janete é de janeiro de 56 e a Irine é de fevereiro de 56 também. Bom, não vou ler mais não, tá bom. O pessoal sabe. Também com 15. Agora eu tenho aqui... Só para falar que eu sou de 87, tá? O caçula, então, é o deputado Chambim, que ganhou, Não, que nasceu... Sou eu, Eric. Você é um mês mais velho do que eu. Sai fora. O Chambim, deixa eu ver aqui. É o último, Alexandre Chambim, nasceu em 1987. E nasceu comigo, hein? Esse nasceu comigo. Não é fake news igual o Ferraço fala que ele nasceu comigo. Esse nasceu comigo. Não tem como negar o parto. Esse eu dei aquele tapinha. Tapinha não dói, ele sabe, né? Bom, vamos passar então para a ordem do dia. A ordem do dia. O projeto em pauta nesse momento, o item 1, é discussão única nos termos do artigo 66 do parágrafo 6º da Constituição Estadual do veto total ao projeto de lei 07/2021, de autoria do deputado professor Sérgio Magés, esse é professor meu, esse entende de educação, que altera a lei 11.227, de 29 de setembro de 2020, para incluir o Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente, publicado na Era Digital do dia 15 de janeiro de 2021. Mensagem do veto 41/2021, publicado na Área Digital no dia 4 de agosto de 2022. Na Comissão de Justiça, o relator, deputado Freitas, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 84ª sessão ordinária do dia 19 de setembro, portanto, desse mês, até o dia 26, o Freitas tem esse prazo. Convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer à matéria. Deputado Gandini, presidente da Comissão de Justiça. Por favor, que escola que é? Deputado Gandini. É só se informar que o Freitas vai se prevalecer do prazo. Não, a escola que é possível. Aqui. Isso só informa que o Freitas vai continuar com o prazo. Na verdade, o Freitas... Que é o relator. É o relator, vai continuar com o prazo, consulta o deputado Freitas. Como ele não se manifestou, então ele vai... E o deputado Freitas não se manifestou, ele continua mantendo o prazo regimental do relator da Comissão também de Justiça,
Na forma do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, fica sobrestado as demais matérias constantes da pauta. Lamentavelmente, a pauta está trancada novamente. Quero registrar com satisfação a presença de 25 alunos. E está aqui o Gabriel, o Elison, responsável da escola SEB de Vitória. Parabéns. A escola SEB de Vila Velha, todas as edições da posse de prefeito, vice-prefeito, secretários, todas eu participei na Câmara de Vila Velha. E nós temos lá hoje também uma menina que eu tirei uma foto com ela, chama Vitória Pedrini, candidata a prefeita também da Vila Lândia, lá de Vila Velha. Parabéns a vocês, essa escola é um modelo para nós do Brasil, que ensina, além do ensino normal, ensina também o exercício e a responsabilidade da cidadania de cada um. Parabéns para vocês, parabéns para o SEB também. Professor Majeski, depois deverá falar com os meninos, né, professor? Isso aí. Vamos passar então à fase das comunicações. Eu concedo hoje pela ordem alfabética, né? O primeiro, revezamento, primeiro deputado inscrito, deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho Leite. Ausente. Deputado Torino Marques. Deputado tem 5 minutos. Deputado está presente? Deu a presença, estava no gabinete agora há pouco. Está ausente no momento. Deputado Teodorico Ferraz. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, o doutor Ecos, como membro da Comissão de Saúde, teve uma participação muito interessante na Comissão de Saúde, que eu estive presente, e foi feito um apelo para a união entre os médicos, né, de operação vascular, o governo do Estado e o governo federal, para que voltassem a trabalhar. Eu quero registrar a preocupação que têm os parlamentares, especialmente do Dr. Ecos e dos próprios hospitais, para que o pessoal volte a trabalhar e que procure negociar, mas trabalhando. Porque a operação do coração, ela não tem muita espera. Então, é um apelo para que esse diálogo permaneça, encontre uma solução, porque há já uma grande preocupação nos próprios hospitais e também de homens e mulheres que estão na fila para a operação, de uma hora para outra, entendeu? Terem problemas vasculares que podem ser mortais para os nossos amigos e nossos irmãos do Espírito Santo. Então, eu quero fazer aqui, mais uma vez, um apelo público aos senhores médicos e aos hospitais, ao governo do Estado, ao governo federal, para que encontrem uma solução onde haja entendimento e se busque realmente um caminho para salvar vidas, onde os médicos vasculares têm prestado um serviço fantástico e importante para o Espírito Santo. É preciso a união, é preciso ter diálogo, é preciso ouvir, é preciso encontrar um jeito de não deixar que o pobre, principalmente esse que depende do SUS, né, se surpreenda aí com o infarto e com a operação que não existe, que está provisoriamente aí, naturalmente, transferida para um entendimento com as cooperativas. É esse o meu pronunciamento, meu caro deputado Ecos, é o meu desejo de que a paz, a união, o diálogo entre governo do Estado, governo federal e hospitais, e os médicos e as cooperativas encontrem uma solução para tranquilizar o povo capixaba. É o meu pronunciamento e muito obrigado. Muito obrigado, deputado Teodorico Ferraz. Eu quero informar o deputado, que também tem lutado nesse mistério, e que ainda ontem eu recebi na Comissão de Saúde, Fabrício Gaed, presidente da Federação dos Hospitais de Santa Casa, doutora Maria da Penha Dávila, superintendente da Santa Casa,
Recebi Wagner, que você conhece muito bem, do Hospital Evangélico de Cachoeiro. Recebi também o representante do Hospital Maternidade São José, lá de Colatina. E, infelizmente, deputado Ferraz, não vai ter acordo. Inclusive, tentaram politizar essa questão, e não é uma questão de política, não é questão de política de saúde. Bom, então, eu ainda ontem, deputado Ferraz, eu fiz a seguinte pergunta: há possibilidade de esses médicos que vieram de fora continuar trabalhando, mas também as cooperativas, esses médicos estão trabalhando no Estado há mais de 20 anos. Eles poderão trabalhar também? A resposta foi não. A resposta, tanto da federação quanto da doutora Penha, foi não, que não vão trabalhar com os médicos que já estão aqui há mais tempo, vão trabalhar com os que vieram de fora. Eu quero lamentar esse fato, porque eu tentei, inclusive, ver a possibilidade de trabalhar os médicos que vieram de fora e os médicos daqui, mas a resposta foi não, lamentavelmente. Bom, o próximo deputado... Obrigado, deputado. Deputado Sérgio Magés. O deputado tem 5 minutos, é o nosso professor. Não responde não. Não responde não, tá? Meus cumprimentos ao doutor Hércules, que preside a sessão nesse momento, aos deputados que estão no plenário virtual, os que estão aqui, capitão Assunção e doutor Hércules, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, os funcionários da casa e os que nos visitam hoje nas galerias, a Escola SEB, que está aí com os alunos e professores hoje. Sejam muito bem-vindos, é sempre um prazer receber escolas com os alunos aqui. Parabéns à escola também pela iniciativa. Hoje é o Dia da Árvore e o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. 2 assuntos extremamente importantes, porque as nossas políticas públicas ainda pecam tanto na preservação, da natureza, quanto peca e muito na questão da inclusão da pessoa com deficiência. Então, são 2 temas que hoje a gente precisaria refletir um pouco mais e de uma forma mais profunda. Aliás, refletir sobre isso o tempo inteiro e cobrar políticas públicas mais do que nunca. Aliás, estamos no ano de eleição. Esse é o ano que a gente mais deveria cobrar compromissos daqueles que pretendem assumir mandatos no próximo ano, sobretudo as pessoas que estão disputando cargos do Executivo, de tal forma que as políticas públicas saiam do papel e que as políticas públicas se tornem realidade para as pessoas com deficiência e para a preservação do meio ambiente. E gostaria também de usar esse tempo para uma outra coisa. Doutor Hércules, o senhor tem dito aqui em algumas vezes sobre como as pessoas têm feito campanha eleitoral. Assim, é uma tônica no Brasil que a cada eleição se use máquina pública para eleger candidatos, tanto em eleições municipais, que ocorrem a cada 4 anos, quanto as eleições gerais que a gente vê esse ano, que é a eleição para presidente, para senador, deputado federal, governador e deputado estadual. É impressionante, sobretudo aqui na Grande Vitória, doutor Hércules, como as prefeituras estão sendo usadas para eleger apaniguados, apadrinhados, amigos, parentes, correligionários, etc. Porque, veja bem, deveria ser proibido pela lei eleitoral que prefeitos se imiscuísse tanto em campanhas eleitorais. Sabe-se perfeitamente que prefeituras estão lotadas de cargos comissionados. Então, imagine uma prefeitura X, onde tenha, sei lá, mil cargos comissionados. Aí o vice-prefeito, ou a esposa do prefeito, ou o amigo do prefeito, ou o correligionário do prefeito é candidato, e o prefeito resolva assumir essa candidatura, esse apoio. Então, ali, nada, são 1000 cabos eleitorais que vão ser, de alguma forma, pressionados a trabalhar pelo candidato do prefeito.
Ora, isso deveria ser proibido mesmo pela lei eleitoral, porque não é justo que se use a máquina pública desta forma. E também, o governo também, né? A gente vê isso no governo federal, como tem se usado a máquina pública em favor de si próprio. Aqui no Estado também, como se usa a máquina do governo do Estado e como se usou nos últimos meses para alavancar candidaturas também de apadrinhados. Mas as prefeituras, sobretudo aquelas daqui da Grande Vitória, e duas em especial, é um negócio que eu acho que já está extrapolando qualquer coisa que a gente possa chamar de razoável, né? Porque a impressão que eu tenho é que alguns prefeitos esqueceram de administrar e estão muito mais empenhados em eleger os seus candidatos a deputado federal, a senador e não sei mais o que, do que administrar suas próprias cidades. Então, assim, a população deveria ficar atenta, né? Porque acaba sendo uma concorrência bastante desleal, né? Porque, obviamente, a maioria das pessoas não podem usar funcionários pagos com dinheiro público para fazer as suas campanhas, né? E para ter votos garantidos e coisas desse tipo. Então, é uma questão lamentável que a gente precisa rever a legislação eleitoral sobre esses temas, né? A legislação eleitoral ela precisa se tornar mais dura de tal forma que as campanhas eleitorais sejam mais justas e equilibradas também do que são. Muito obrigado, doutor Hércules. Muito bem, deputado Sérgio Magés. Capitão Assunção, o som está chegando aí? Muito bem. Eu peço ao professor também, depois que fale com os alunos do SEB, mas, professor, o assinte, o abuso da campanha de Vila Velha realmente é um massacre, sabe? E não é se usar carro comissionado depois do horário, isso é assim mesmo, mas a desproporção das campanhas dos carros, dos trios elétricos, é um assinte aos outros candidatos, é uma desproporção muito grande. É preciso que a Justiça Eleitoral seja mais firme, inclusive, para dar uma passada por Vila Velha, para ver o que está acontecendo lá. Viu, professor? Acho que na Serra também, né? Na Serra também, né? Tá então, bom, doutor Hércules, obrigado. Como eu não tenho ido na Serra, eu falo de Vila Velha, porque eu moro em Vila Velha e já tenho meus mandatos lá vindo de Vila Velha. Mais uma vez, eu quero parabenizar os alunos do SEB, porque a escola não ensina só as matérias. E o deputado Magés falou sobre a questão de árvore também, hoje é dia da árvore. E eu tenho mania, professor, de plantar pau-brasil, porque nós estudamos tanto pau-brasil e não se vê pau-brasil mais. Tem algumas árvores na cidade que tem uma sementinha vermelha, que não é pau-brasil, é um brasil diferente. Então eu tenho mania de comprar e dar, muda. E eu tenho 4 netos, cada um plantou um pé de pau-brasil, tirou uma foto, gravou, para eles terem a obrigação de ir lá irrigar sempre, para depois ver como que ficou essa história do nosso pau-brasil. Bom, o próximo orador, o deputado Renzo Vasconcelos. Ausente. Próximo, deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel Lessa, ausente. Deputado Marcos Mansur, pastor Marcos Mansur. Ausente. Deputado Marcos Madureira. Deputado Marcos Madureira, ausente. Deputado Marcos Garcia. Deputado Marcos Garcia, ausente. Deputado Marcelo Santos. Deputado Marcelo Santos, ausente. Deputado Luiz Durão. Deputado Luiz Durão, ausente. Deputado Luciano Machado. Deputado Luciano Machado, ausente. Deputada Janete de Sá. Deputada Janete de Sá, ausente. Deputada Irine Lopes. Deputada Irine Lopes, ausente. Deputado Hudson Leal. Deputado Hudson Leal, ausente. Deputado Gandini. Tudo bem. Deputado Gandini?
Ausente. Deputado Freitas. Deputado Freitas. Ausente. Deputado Eric Musso. Deputado Eric Musso, ausente. Deputado engenheiro José Esmeraldo. Bom dia, doutor Hércules. Deputado, tem 5 minutos. Bom dia. Parabéns pelo seu trabalho. Hoje eu gostaria de fazer uma fala muito rápida no que tange o Hospital Nossa Senhora da Penha, de Ibatiba. Recebi a triste notícia que o hospital será fechado no dia 5 de novembro de 2022. É importante que nós tenhamos em mente que esse hospital é muito importante para os moradores de Ibatiba, que há 38 anos funciona esse hospital e já salvou inúmeras vidas. É uma calamidade o fechamento desse hospital e, lamentavelmente, o prefeito de Ibatiba, não sei por que, as informações que temos, anunciou o fechamento desse hospital. Eu tenho certeza absoluta que nossa eleição para deputado estadual, da tribuna da Assembleia, não só da tribuna da Assembleia, mas também lá com o doutor Johnson, que é um médico humanitário, meu amigo, estamos juntos, juntamente com o vereador Vanito, que é meu amigo também, nós vamos fazer um trabalho para que isso não aconteça. É uma vergonha, é lamentável que esse hospital tão importante, não só para a região de Ibatiba, mas também para outros municípios, tenha essa notícia horrível de seu fechamento. O Hospital Nossa Senhora da Penha, de Ibatiba. E quero aqui mandar um abraço para o doutor Johnson, esse médico excepcional de Ibatiba, e pode ter certeza que nós estaremos juntos, doutor Johnson, juntamente com o Vanito, aí o vereador Vanito, porque a eleição vai vir aí, a próxima eleição para prefeito. E eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso amigo, doutor Johnson, esse médico humanitário, querido, não só na região de Ibatiba, mas em vários outros municípios, vai com certeza ser o futuro prefeito de Ibatiba. Se depender do deputado Zé Esmeraldo, ele vai ser o prefeito de Ibatiba. E eu tenho certeza absoluta que toda a população da região de Ibatiba tem uma grande admiração por esse médico humanitário, esse médico que trabalha 24 horas por dia. E eu tenho certeza que jamais fecharia um hospital como esse, tão importante para Ibatiba, tão importante para a sociedade, para os moradores, para os mais humildes, para aqueles que precisam de uma assistência médica. E com esse fechamento, conforme foi dito aí pelo prefeito, lamentavelmente isso seria um desastre. Mas isso não vai acontecer, porque eu, Zé Esmeraldo, como deputado estadual, vou lutar aqui da tribuna da Assembleia, juntamente com o doutor Johnson, juntamente com o Vanito, juntamente com as pessoas de bem da região, para que jamais seja fechado esse hospital tão importante para a população de Ibatiba. Estamos juntos e, com certeza, o Hospital Nossa Senhora da Penha, ele terá o nosso apoio, a nossa força para que jamais seja fechado. Inclusive, será levado ao governo do Estado, juntamente às autoridades do Estado, por esse deputado, para que nem pensar fechar o Hospital Nossa Senhora da Penha. É essa a minha fala, eu estou aqui a caminho,
né? Estamos numa luta aqui boa, que vai dar resultado, e ao povo de Ibatiba, pode ter certeza que esse deputado fale como deputado estadual Zé Esmeraldo, nós não aceitaremos em hipótese alguma que o Hospital Nossa Senhora da Penha seja fechado. Isso é uma vergonha, é um descalabro para toda a sociedade de Ibatiba. E o deputado Zé Esmeraldo, juntamente com o doutor Johnson, médico humanitário, juntamente com o vereador Vanito e outros políticos, vereadores também desta Casa de Leis da Câmara, não aceitarão essa horrível notícia. Muito obrigado e estamos juntos, falamos e cumprimos. Deputado Zé Esmeraldo, fala e cumpre. Muito obrigado a todos. Deputado Zé Esmeraldo conta com o apoio da Comissão de Saúde. Pode contar com o deputado Luciano Machado, deputado Emílio Mameli, e com esse deputado que nós estamos junto com você nessa missão de salvar a vida. Né? Muito obrigado, doutor Edson. O senhor sempre está junto na área de saúde, você é um médico excepcional e a gente sabe do seu valor, da sua luta, e o somatório de Vossa Excelência é muito importante também, assim como os demais membros da Comissão de Saúde. Essa fala já começou a movimentar aí com o seu apoio, com os demais deputados dessa Casa de Leis. Estamos juntos e nós vamos entrar para ganhar. Quem cair na besteira de pensar em fechar não vai se dar bem, pode ter certeza absoluta. Muito bem, deputado, e eu, de antemão, eu comunico a Vossa Excelência, se quiser trazer o pessoal à Comissão de Saúde, a gente combina um dia e horário para que eles venham aqui fazer essa reclamação. Próximo deputado inscrito, deputado Dr. Rafael Favato. Deputado Dr. Rafael Favato ausente. Deputado Dr. Emílio Mameli. Dr. Emílio Mameli ausente. Próximo deputado, esse que vos fala, eu vou pedir a gentileza do nosso querido deputado Torino Marques para assumir a presidência, enquanto eu vou à tribuna, e ele vai assumir como o mais idoso do plenário, é assim que manda o regimento interno. Bom dia às pessoas que estão assistindo a TV Assembleia, o que é muito bom, também os deputados que se encontram aqui na Casa de Leis e os deputados que estão de forma virtual, e também aos 25 alunos do SEB. Obrigado pela presença aqui na Assembleia Legislativa, o responsável o Gabriel e o Hélio. Um abraço, estão aí conversando com o capitão Assunção. Que Deus abençoe, viu? Com a palavra, deputado... antes da palavra do deputado doutor Hércules, eu quero pedir desculpa, doutor Hércules, que eu estava de forma remota lá no meu gabinete, despachando alguns documentos lá, e eu peço desculpa que o senhor me chamou, mas o áudio não consegui ouvir. Tanto é que um assessor veio me avisar. Eu pediria desculpas ao senhor e pediria também o direito de fala, na hora que o senhor assumir a presidência, ser o último a falar. Com certeza, deputado Torino, eu vi a sua imagem no computador, mas o áudio falhou. Eu quero abraçar mais uma vez os alunos do SEB. Eu acompanho de perto o SEB de Vila Velha, todo ano, todas as edições da posse, prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, vice-presidente, secretários municipais, tomam posse todo ano lá na Câmara de Vila Velha. Eu não faltei nenhuma edição até hoje. É importante o que o SEB ensina, a cidadania, o direito, o dever de cada um. O seu direito vai até onde chega o do outro. Então, a gente tem que realmente mostrar a importância desse colégio. Eu quero lembrar aqui que eu tenho batido várias vezes aqui, eu não uso fundo eleitoral, eu sou contra o fundo eleitoral. Para começar a conversa, eu sou contra, e sendo contra, eu não uso. Porque ser contra e usar não quer dizer nada, né? O pessoal sabe que eu não uso carro da Assembleia, combustível da Assembleia. Desde que eu estou aqui, comecei a anotar, eu já economizei mais de R$206 mil que eu gastei com o dinheiro do meu salário de deputado, que é o salário que o povo paga. Então, eu tenho esse respeito à população. Hoje é Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, que foi instituído pela Lei Federal 11.133 de 2005.
com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. O preconceito e a inacessibilidade. Falar em acessibilidade, tem uma lei da minha autoria que o gestor, que o prédio dele não tiver acessibilidade, a recomendação é que o Tribunal de Contas não aprove as contas dele. É uma lei da minha autoria e realmente nós temos que ter acessibilidade. Falar em acessibilidade, eu só tenho 3 minutos para falar, é o seguinte, a Assembleia mudou muito. É importante a acessibilidade, é importante a inclusão. Nós trouxemos para trabalhar comigo no meu gabinete, a primeira vez que a Assembleia trouxe aqui um cego total para trabalhar no gabinete, eu trouxe o Carlos Aju, da União do Cego lá de Vila Velha. Eu até esqueci, falar em acessibilidade e inclusão, eu esqueci de dar o bom dia a Gisele, que é transmitindo a nossa sessão em sinais de Libras. Então eu vou dar bom dia à comunidade surda, e você que viu agora, acabei de dar bom dia para a comunidade surda. Então é importante, o Carlos Aju chegou aqui, não tinha banheiro acessível, não tinha faixa tátil para cego, não tinha sessões transmitidas em sinais de Libra, que a Gisele está transmitindo agora para a comunidade surda, e não tem ainda, mas vai ter, o presidente autorizou, o elevador sonoro, porque o cego, ele digita o andar que ele quer, mas se ele digita no 9º andar, e se o elevador para no 6º andar, ele não sabe. Então o elevador tem que falar. E o presidente, fazendo esse trabalho muito bom, o Érico Musso, trabalho de inclusão, já determinou, já fez a licitação, já contratou a empresa, todos os elevadores da Assembleia terão que falar, para o cego saber que andar que ele chegou, se a porta abriu, se a porta fechou. Então esse é um trabalho de inclusão muito interessante. E nós temos que trabalhar nesse sentido. Lá, eu peço que alguém desligue o som que está dando interferência aqui, por gentileza. Então, nós lutamos muito também para lá em Vila Velha, para quem não sabe, a bola de futebol de salão, que o cego hoje joga no mundo inteiro, foi inventada em Vila Velha, lá na União do Cego de Vila Velha. Jogava com umas chapinhas, fazendo barulho, até que alguém do Rio Grande do Sul viu aquilo, registrou a patente e ficou como o dono dessa patente, alguém do Rio Grande do Sul. Na verdade, foi o cego de Vila Velha que inventou. Eu costumo ir muito lá, na União do Cego, inclusive, hoje eu estarei lá, nós estaremos numa reunião, por causa do hoje é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Então, eu estarei lá também, hoje à tarde, com o Carlos Aju e aquele pessoal maravilhoso. Nós teremos lá deficiente auditivo, cadeirante, enfim. Teremos vários tipos, o pessoal da pestalose, da paz, e vai ser um momento importante para mostrar que 14% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E é um povo que não é visto, mas nós não. Nós estamos trabalhando para esse povo e, mais uma vez, e para encerrar, senhor presidente, mais uma vez, não uso carro, não uso combustível, não uso fundo eleitoral, sou contra o fundo eleitoral. Obrigado, presidente. Eu vou passar a palavra para o delegado Danilo Baense, que é o próximo, e vou passar também a presidência para o doutor Hércules. Por força regimental. Presidente, bom dia, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia e aos servidores dessa casa. Doutor Hércules, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela sua fala, o senhor defensor dos deficientes. Nós também fizemos alguns projetos importantes, como, por exemplo, hoje, a partir de algum tempo, no projeto nosso, hoje é lei no Estado do Espírito Santo, onde os deficientes não pagam taxa de inscrição para participar de concurso público. Isso é um projeto nosso e foi muito bacana, por 5% das vagas. Então, hoje, eles têm essa inclusão. Também fizemos um outro projeto com relação às cores das bengalas, que as pessoas não sabiam. A bengala prateada branca, o cidadão, tem alguém falando ao mesmo tempo. Tem alguém com o áudio aberto? Por gentileza, a palavra está com o deputado delegado Danilo Baense. Por gentileza, desligue
o seu áudio, que está dando interferência com a fala do nosso querido Danilo Baense. Danilo, eu darei mais uns minutos a Vossa Excelência por causa dessa interrupção, ok? Obrigado, doutor Eco, muito obrigado. Mas também, doutor Eco, com relação às bengalas, nós fizemos um projeto de lei, que hoje é lei, onde o cidadão que usa bengala prateada ou branca, ele é um deficiente visual com cegueira total. Né? O cidadão que usa a bengala verde, claro, ou verde escuro, ele tem baixa visão, enxerga alguma coisinha, mas tem baixa visão. E aquele que usa a bengala prateada ou branca com detalhes vermelhos, esse é mais complicado, porque ele, além de ser um deficiente visual com cegueira total, ele também é um deficiente auditivo, ele é surdo e provavelmente mudo, então a dificuldade ainda é maior para ajudar essas pessoas. Mas, doutor Eco, nós temos falado aí constantemente com relação à situação da violência contra as nossas crianças e adolescentes. No ano passado nós tivemos 1.077 estupros de vulneráveis, mas tivemos também um lamentável número de 299 partos de meninas de 10 a 14 anos. E uma fala de Vossa Excelência passou para todos aí que havia atendido uma menina de 14 anos já no terceiro parto, o que é lamentável. Esse ano, nós já tivemos 98 partos de meninas de 10 a 14 anos. E vejam, todos esses partos, tanto os 299 quanto os 98, todas essas meninas foram vítimas de estupro, porque, de acordo com a legislação brasileira, manter relação sexual com menor de 14 anos caracteriza estupro. Essa matéria nossa teve uma repercussão no Bom Dia Espírito Santo, onde, inclusive, o Bom Dia convidou uma médica, a doutora Thaisa Tinoco, e a doutora Thaisa Tinoco passou uma série de informações para a população, né? Essas meninas com parto em idade tão tenra, elas podem ter uma série de problemas. Por exemplo, anemia, isso é muito comum, anemia nessas meninas nessa idade, né? Elas têm um reflexo também na paralisação do estudo, porque elas estão cuidando de um bebê, cuidando de uma criança, amamentando, certamente atrapalhará os seus estudos. Também oportunidade de trabalho. As meninas muito novas, com a criança para tomar conta, certamente terão muita dificuldade para conseguir um emprego. Também ficarão na dependência financeira de familiares. Isso é muito importante, porque já que não podem trabalhar, que terão dificuldade no emprego, né, terão que ficar financeiramente dependente, né, de algum parente. Também tem um impacto na vida emocional e social dessas meninas. Uma menina de 10 anos já deveria estar estudando, deveria estar brincando e não cuidando de uma outra criança. Então existe aí um impacto muito grande no emocional e no social. Também algumas dessas meninas, muitas delas, passam por estado de depressão, o que é muito problemático, né? E falta maturidade dessas meninas para serem mães numa idade tão tenra. Então nós orientamos aí, como a doutora Thaís também orientou, aos pais que tenham dificuldade para dialogar com as suas filhas com relação à sexualidade, que procurem um ginecologista, que é um profissional que tem capacidade para dar essa orientação sem que os pais se exponham. Porque muitos pais, nós sabemos que têm realmente uma grande dificuldade em conversar sobre esse assunto com as suas filhas. Essa é a nossa fala de hoje, doutor Edson. Muito obrigado a Vossa Excelência e eu retorno a palavra. Obrigado, deputado, delegado Danilo Baense. Quero lembrar também, deputado, que no Congresso Brasileiro, que eu faço parte todo ano, e eu falei o nome de Vossa Excelência citando essa questão das crianças de 10 a 14 anos tendo filho. Eu lembrei também de que isso é uma violência obstétrica. E violência obstétrica é uma lei da minha autoria, que está em tramitação e que foi um tema do Congresso Brasileiro. E Vossa Excelência tem feito um trabalho maravilhoso com a preocupação dessas meninas. Eu quero lembrar também, deputado Danilo, de que o governo está dando absorvente para algumas escolas públicas, para o município, mas na verdade é preciso que tenha ducha também. Até o pessoal, as meninas do SEB, quero falar com as meninas do SEB, se a escola, nos banheiros, não tiver ducha para higiene, para trocar o absorvente, exige que a escola tem que ter. Porque que não adianta dar o absorvente e fazer higiene para trocar o absorvente. Bem, vamos... Muito obrigado, Edson, muito obrigado e parabéns pela sua luta aí em prol das nossas crianças e adolescentes. Obrigado, deputado, parabéns pela sua luta. Próximo deputado Dali Pagung. Deputado Dali Pagung ausente.
Próximo deputado, deputado Coronel Alexandre Quintino. Deputado Coronel Alexandre Quintino ausente. Próximo deputado, deputado Carlos Von. Senhor presidente. Deputado, tem 5 minutos. Obrigado, presidente. Eu quero, assim, novamente apenas externar a minha indignação em relação a essas manobras que estão sendo feitas aí na nossa Casa de Leis, com claro intuito, né, impedir que alguns projetos importantes sejam votados antes das eleições, como é o caso do nosso projeto de decreto legislativo, que susta, né, na verdade, que cancela esse aumento de 13% na conta de água e esgoto. Eu tenho denunciado esse acordão que foi feito aí, né, claramente pelo nosso presidente, junto com outros deputados da base, com o governador Casagrande, para que esse projeto não seja votado agora, como forma dos deputados que estão disputando a eleição aí, para que eles não absorvam nenhum tipo de rejeição, votando a favor desse aumento de 13%. Então, passadas as eleições, obviamente que depois todos estarão reeleitos, ou também não reeleitos, votarão com tranquilidade pela manutenção desse aumento de 13% na conta de água e esgoto. Então, hoje, mais uma vez, é a terceira vez que eu uso a tribuna para falar sobre isso. 21 de setembro, estou denunciando mais uma vez essa manobra, que vai acontecer, obviamente, apenas depois das eleições, né? Aí vão votar todos aí a favor do aumento da conta de água e esgoto. Aumento esse de 13%, não me recordo na história aí de ter tido um aumento tão alto quanto esse, justamente num dos momentos mais difíceis que nós estamos vivendo aí, um pós-pandemia, uma inflação alta, afetando aí o consumo dos brasileiros, dos capixabas, e o que a gente vê, por outro lado, aí é um governo estadual desastroso, né? Além de conceder aumentos atrás de aumentos no pedágio, no IPVA, na passagem do Transcol e agora na conta de água e luz, nós caímos 3 posições no ranking da educação. O Espírito Santo, que tradicionalmente, né, há muitos anos a gente ocupa a primeira posição, o governo Casagrande realmente conseguiu essa façanha de perder 3 posições. Na semana passada já havia perdido 5 posições no ranking de competitividade, né? Então só estamos aí recebendo notícias ruins referente a essa péssima administração do governo Casagrande. E, infelizmente, a gente vê uma Assembleia Legislativa de joelhos, né? De joelhos para o governador. Quem manda na Assembleia é o governador Casagrande. Nós não temos, infelizmente, independência e autonomia nenhuma. Tudo isso em decorrência de acordos políticos, né? Para favorecer um ou outro aí durante o período eleitoral. Uma verdadeira vergonha, né? Eu me sinto envergonhado de fazer parte dessa Assembleia. Então, presidente, eu parabenizo você, o senhor, melhor dizendo, desculpa, parabenizo o senhor, doutor Hércules, que realmente é um exemplo aí para todos nós, assim como outros deputados também, mas, infelizmente, a maioria aí tem deixado a desejar. Presidente, um forte abraço e que Deus abençoe o nosso Espírito Santo. Muito bem, deputado Carlos Von. Próximo deputado Capitão Assunção. Obrigado, presidente. Gosto de ouvir quando o deputado Carlos Von fala, porque ele só fala a verdade sobre o governador que enganou o povo capixaba. Inicialmente, eu quero cumprimentar os nossos alunos da Escola SEB em Vitória, na pessoa do Gabriel e do Hélio. Sejam todos bem-vindos. Estão nesse momento ali recebendo todo o conhecimento devido do deputado Sérgio Majeski, uma escola que tem contribuído sobremaneira para a descoberta de novos conhecimentos, e quero aqui deixar registrado também o apoio de todos os deputados a essa visita maravilhosa no ambiente da Assembleia Legislativa. Mas eu quero inicialmente passar um vídeo, deputado Carlos Von,
para mostrar para vocês, capixabas, qual é a realidade do senhor Casagrande quando ele vai às ruas. Durante algum tempo, antes de começar a campanha à reeleição do senhor Casagrande, eu já falava que o termômetro para o senhor Casagrande deveria ser as ruas e as feiras, mas não em cima de um carro, de um trio elétrico. Vá caminhando, senhor governador, entre as pessoas. As pessoas querem conversar com você, principalmente porque você foi o único responsável por quebrar o negócio dos capixabas. Sabe aquele vendedor de picolé que só não passou dificuldade porque foi alcançado pela mão do presidente Jair Messias Bolsonaro? Casagrande, você quebrou o negócio dele. Casagrande, você colocou a polícia militar. Casagrande, você colocou a polícia civil. Casagrande, você colocou o corpo de bombeiros que jamais tinha saído dos quartéis, senão para salvar vidas. Casagrande, você colocou o corpo de bombeiros de maneira criminosa para fechar comércio. Você colocou, pressionando os prefeitos, colocou as guardas municipais. E pior do que isso, usou sorrateiramente, criminosamente o Ministério Público para ameaçar prefeitos que queriam abrir comércio. Casagrande, você usou a vigilância sanitária para perseguir os comerciantes. Casagrande, você usou os comissionados do PROCON para multar os pobres comerciantes nesse período de pandemia. Multas no valor de R$8 mil, R$20 mil. Olha só o retrato agora, senhor Casagrande, por favor, o vídeo. Tem um som aí. Governador, obrigado, estamos aqui. O comércio fechou, pô, você fechou o comércio. Sem nada disso. Fechou o comércio. Nossa função é salvar vida. Galera, gravei um vídeo aí agora do Casagrande passando aqui em frente à loja. E aí eu falei aquele negócio pra ele, né? Logo depois eu precisei de sair, tô até dirigindo aqui para fazer umas entregas da loja. Mas na frente tinha a feira, e ele parou, né? Que ele tava falando no microfone, do trio, aquela coisa toda. E aí você precisa ver, na hora que ele parou na feira, o pessoal que parou atrás, buzinando, mas tipo, buzinando constante para ele não conseguir falar. Ninguém quer o Casagrande mais. Perdeu o Casagrande, acabou a mamata. Tá me ouvindo? Acabou a mamata, não tem mais. Você impediu o pessoal de trabalhar, agora você que vai ficar em casa, acabou. Esse é o recado que os capixabas estão dando para esse homem que assassinou o emprego no Espírito Santo. Adotou a política do fique em casa, a economia a gente vê depois. Usou a polícia política para ameaçar os pobres comerciantes e toda a sorte de cadeia produtiva no Espírito Santo. E agora está tendo recado. A maior rejeição hoje desses candidatos a governador é deste que fechou o comércio, desse homem que torturou o trabalhador, desse homem que julgou todas as polícias, o corpo de bombeiro, guardas municipais, vigilância sanitária assassina e os bandidos do PROCON para fechar o comércio de uma pessoa que estava gerando emprego e renda. É isso que o socialismo prega. Acabar com a economia para entregar uma cesta básica. Agora você vai ter a sua resposta nas urnas, Casagrande. Obrigado, presidente. Muito bem, deputado Capitão Assunção. Próximo orador, deputado Bruno Lamas. Senhor presidente, senhores deputados. O deputado tem 5 minutos. Quero, nesse momento, eu cumprimentar a todos com a paz de Cristo e fazer registros importantes em relação a um complexo de obras que há aqui na região da Serra, na Grande Jacaraípe. Por muitos anos, mais de uma década, nós tínhamos uma avenida Abd Saad abandonada, com asfalto vencido, sem drenagem, sem iluminação, todo degradado. Pois bem, hoje nós estamos comemorando um asfalto novo, com drenagem nova, com iluminação nova, com novos pontos de ônibus,
com mais de 7 quilômetros de obras, inclusive com faixas duplicadas, um trecho da avenida sendo duplicado. Isso é obra do governo Casagrande, isso é obra que tem as nossas digitais, que por muitas vezes usei a tribuna da Assembleia Legislativa para cobrar essa obra, sendo que moram mais de 70 mil pessoas na Grande Jacaraípe e a Sé é responsável por quase 30% do PIB capixaba. Entrega importante, cumprimos o nosso compromisso e vamos melhorar, porque bem ao lado existe uma obra com a terraplanagem pronta. Essa obra havia sido abandonada pelo governo passado e foi retomada no governo Casagrande, que é o contorno que liga Jacaraípe a Nova Almeida e, naturalmente, Nova Almeida a Jacaraípe. Uma obra importante que vai desviar o trânsito de veículos pesados da ABSAAD, vai dar uma nova dinâmica ao comércio local, à região, e isso é motivo de muita felicidade para nós. Também quero registrar os capixabas que acompanham o nosso trabalho, acompanham o mandato do deputado Bruno Lamas e as nossas leis importantes que impactam positivamente a vida das pessoas. Trabalhamos muito para ter o IPVA parcelado em 4 vezes, a partir do ano que vem o IPVA é parcelado em 6 vezes. Trabalhamos muito para que o estagiário tivesse o seu tempo de serviço reconhecido na hora de realizar um concurso público, e agora a lei está em vigor. Trabalhamos muito para que associações, as instituições filantrópicas como a PAI, Pestalozzi, Vitória Dal, a Mais, pudessem também receber os usuários em tempo integral. Mudamos o Plano Estadual de Educação, é lei que está em vigor, e entre outras muito importantes. E quero aqui, vocês que acompanham, fazer um registro sobre os radares ocultos. Vocês sabem que nós aprovamos aí na Assembleia Legislativa, com voto dos colegas deputados e deputadas, e já está regulamentada a legislação. Todos os radares instalados em rodovias estaduais, porque eu não legislo em rodovia federal, todos os radares ocultos, aqueles que não têm o display, aqueles que não marcam a velocidade que o motorista passou, serão substituídos. Nós vamos divulgar na semana que vem, na próxima sessão, e também nas nossas redes sociais, o edital que o DR está publicando para a compra de equipamentos novos, para colocar o display. Então é o fim dos radares ocultos, é uma nova realidade nas rodovias estaduais, que os radares são importantes. Eles educam, controlam a velocidade, mas precisam cumprir necessariamente o princípio da transparência. O motorista tem o direito de ver a velocidade que está passando e não confiar cegamente no equipamento. Então são leis que mudam para melhor a vida das pessoas. Quando nós pensamos uma forma diferente de pagar os pedágios, pagar pedágio já é ruim, né? Principalmente quando era só em dinheiro, hoje paga-se de outras formas. Também foi um trabalho que nós fizemos, inclusive com audiências públicas aí na Assembleia Legislativa. Então o Espírito Santo que nós queremos é esse, que vá para frente. As eleições estão se aproximando, algumas pessoas falam em verdades. O Estado do Espírito Santo é um Estado equilibrado, é um Estado com a gestão fiscal nota A, é um Estado que tem a sua gestão reconhecida no Brasil inteiro. Não é perfeito, mas é um Estado reconhecidamente bem administrado, com bons índices, mas que precisa avançar. Um Estado que tem o seu programa próprio de complementação de renda, que é o Bolsa Capixaba. Um Estado competitivo, de pessoas fortes, de capixabas fortes, que fazem do Espírito Santo cada vez um estado melhor para se viver, um estado melhor para se viver. E a nossa responsabilidade é continuar dando equilíbrio. Toda vez que um desequilibrado usa a tribuna, toda vez que um parlamento de alguma forma se desequilibra, a história mostra que isso não é bom para os capixabas. A política do quanto pior, melhor não funciona em lugar nenhum, nem funciona no Estado do Espírito Santo. A Assembleia Legislativa é uma Assembleia respeitada. Eu tenho orgulho de fazer parte desse colegiado. Eu tenho orgulho de ter colegas e colegas que trabalham muito em cada legislação, em cada ato, em cada passo, em cada gesto, uma Assembleia que trabalha, que é inclusiva e que faz a diferença. Então eu tenho orgulho de fazer parte desse parlamento, de fazer parte, de ser capixaba, de viver com os capixabas, e de derramar todos os dias o meu suor e fazer um esforço para melhorar a vida das pessoas. Então são essas entregas de hoje, eu agradeço a oportunidade e desejo uma ótima sessão ainda para nós todos e devolvo a palavra ao deputado presidente dessa sessão, o deputado Dr. Hércules. Muito bem, deputado Bruno. Próximo é o deputado, estou vendo aqui, interessante, Alexandre Araújo Massal. Alguém sabe quem é Alexandre Araújo Massal?
é o deputado Alexandre Chambinho. Ausente. Deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson Espíndola, ausente. Bem, o deputado Torino, ele estava no seu gabinete, tentou, havia a imagem dele aqui, ele não conseguiu o áudio, depois ele assumiu aqui o plenário e, naturalmente, como ele não pôde falar no momento próprio, ele vai poder usar a palavra agora, com a palavra o deputado Torino Marques. Muito bom dia, senhoras e senhores. São 10 horas e 5 minutos. Mais uma vez agradecendo a presença dos alunos do SEB que estão aqui visitando a Casa de Leis. Parabéns pela presença. Que venham mais vezes, viu? Olha, queridos amigos que nos assistem nas redes sociais, telespectadores também, funcionários desta Casa de Leis, deputados que se encontram na plenária presencial e também os que se encontram na plenária virtual. Estamos cada vez mais próximos do encerramento de mais um pleito eleitoral e o afunilamento vai trazendo de volta várias historinhas repetidas. Mais uma vez, assim como foi em 2018, a gente vê a guerra de números que são lançados à torta e à direita pelos institutos de pesquisa. Alguns são tão duvidosos e inconfiáveis que até mesmo tiveram que trocar o nome após o pleito de 2018 diante da escancarada diferença. O antigo Ibope, que todos confiavam muito, de tanto errar, mudou o nome para IPEC e continua cometendo os mesmos erros graves. Era pura interferência, erraram feio. Aqueles que estão com olhos abertos e mantêm ainda um mínimo de raciocínio lógico, que não perderam o senso crítico, enxergam muito bem isso. Em forma de charge, ontem eu li um perfil sátiro das redes sociais que simplificou muito bem essa história. Após as pesquisas daqueles institutos de pesquisa famosinhos trazer a posição do Lula como favorito de vencer, até mesmo no primeiro turno, o perfil escreveu dessa forma: Lula não levou no primeiro turno em 2006 e 2010, quando o pobre comia picanha no avião indo para a Disney, mas agora que é ex-presidiário e não consegue sair às ruas. É isso mesmo que você ouviu. Agora que é ex-presidiário e não consegue sair às ruas. Veja que dentro de uma sátira a gente consegue enxergar coisas óbvias. O povo não é mais bobinho, graças a Deus. O povo aprendeu a enxergar a política além da notícia. Aprendeu a ver que tem verdade no seu discurso. Quem atuou defendendo seus direitos e suas próprias garantias. Aprendeu também que, olha, quem foi a favor do fecha tudo, economia a gente vê depois, indiscriminado durante a pandemia, agora vem com cara de santinho falando em fazer o melhor. Diziam fique em casa, agora é o fique em casa se puder. Sabe bem quem se calou diante dos absurdos e até bateu palmas para atos que rasgaram todas as garantias constitucionais e agora finge que o caos é culpa do presidente atual da República. Realmente vivemos sim uma eleição diferente em que muitas máscaras estão caindo todos os dias. O povo está aprendendo a educação eleitoral para não se arrepender logo depois. As pessoas estão acordando e se libertando da síndrome de Estocolmo, que os prendia aos velhos algozes. Olha, pessoal, por isso eu olho e peço a você, a nossa população, de nossos eleitores, e digo o seguinte: reflitam muito bem sobre quem defendeu a sociedade durante a maior experiência social já vivida pela humanidade
nos últimos anos. Analise bem quem defendeu o seu emprego, quem foi contra as medidas arbitrárias tomadas por governos do Estado, dos estados do meu Brasil, dos 27 estados do Brasil, inclusive aqui no Espírito Santo. Analise muito bem quem defendeu o seu comércio para que ele ficasse aberto, quem defendeu você, suas liberdades, seu direito de questionar e o seu direito que ninguém tire de escolher. O passado recente vai mostrar exatamente o futuro que seu voto vai trazer para você neste momento, para o seu presente, para o seu futuro. Analise muito bem que quando a pandemia estava aí, você não podia nem questionar. Questionamento tem que ser um direito do ser humano. Analise muito bem quem obrigou você a fechar o seu comércio, quem fez você perder o seu emprego e trazia pessoas para te punir, fiscais para fechar o seu comércio. Obrigava, às vezes, os órgãos de segurança do Estado a virem e multarem você. Você gritava e chorava para que queria trabalhar e levar a comida, o pão de cada dia para sua casa, porque as suas contas continuaram chegando e continuam. Os aluguéis poderiam até ficar mais baixos durante a pandemia, graças ao dono do imóvel, mas que os aluguéis você tinha que pagar. Não se esqueçam de quem fez você de gato e sapato e tirou o seu direito de escolha. Aquele que mandou você ficar em casa, e na época era obrigado a ficar em casa, senão você era multado. Deixe esta pessoa que te obrigou a ficar em casa, agora em casa também. Não se esqueçam disso. Que Deus ilumine muito bem esse momento que nós vivemos, faltando aí 11 dias para as eleições de 2022. Que Deus abençoe esse momento, para que você nunca mais perca o seu direito de escolhas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, pessoal. Obrigado, deputado Torino Marques. Eu só quero fazer uma reflexão aqui e dizer o seguinte: tem muita gente que fala Deus, Deus, Deus e apunhala as pessoas pelas costas. Então, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Bom, eu já pedi um minuto de silêncio mais cedo aqui pelo falecimento de um grande amigo, figura ilustre da nossa educação, aqui do nosso querido Rômulo Penina. Então, peço aí, é o nosso querido Rômulo Penina, no lançamento do livro dele, ali na Multivix de Goiabeiras, tive presente, sempre a gente falava ou por WhatsApp ou por telefone, e essa noite, inclusive, falei com o Tadeu, filho do nosso querido Penino. Então, aqueles que puderem comparecer, o sepultamento de Rômulo Penina será agora às 11 horas, lá no cemitério de Jardim, lá na Serra. Então, uma perda muito grande e que nós não podemos deixar de registrar com muita tristeza o falecimento do querido amigo Rômulo Penina. Bem, são 11h13, deputado Torino, 11h13, aliás, 10h13, são os dois deputados aqui na nossa Assembleia, o nosso querido Sérgio Magés, que está lá em cima fazendo uma palestra para os alunos do SEB de Vitória. Então, estamos chegando ao final da nossa sessão. Quero lembrar também que eu votei contra a sessão híbrida ou virtual. Votei contra, mas eu venho aqui. Não adianta só votar contra, não. Para votar contra tem que comparecer a sessão presencial também. Muito bem, nada mais havendo tratar. Vou encerrar a presente sessão, antes, porém, convoco a senhora deputada e os senhores deputados
para a próxima, que será ordinária, segunda-feira, dia 26/9/2022, a hora regimental, para a qual designo expediente o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias que não foram votadas hoje. Lamentavelmente, não foi votada nada, espero que segunda-feira possa soltar essa pauta para nós continuarmos aqui na nossa sessão. Muito bem. Sou contra o fundo eleitoral e não uso fundo eleitoral. Saúde, saúde, saúde. Está encerrada a sessão. O veto que encabeçava a pauta da sessão de hoje continuou em prazo regimental. Por isso, os demais itens não puderam ser analisados, mas retornam à ordem do dia da sessão da próxima segunda-feira. As informações completas sobre os trabalhos em plenário você pode conferir no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.